O orçamento de Uberlândia para 2014 deve ficar em R$ 1.694 bilhões, valor previsto pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciada e aprovada pelos vereadores em Uberlândia. O texto em si não levantou muitas discussões, mas foram as emendas apresentadas por Felipe Etier, do PSDB, que deram o que falar. Eu que tenho a minha emenda, as minhas 3 emendas legais, você pode levar a qualquer juiz, mostrar a qualquer lugar, mas não tenho simpatia do governo, estou sendo prejudicado. Então eu tenho que defender os meus direitos aqui, atacar a Comissão de Legislação e Justiça, que de legislação e esse nome Justiça ela não tem nada, porque ela tem 2 pesos e 2 medidas, conforme é o trabalho dela, e eu tenho que protestar contra isso, porque não vou deixar o direito que o povo me deu pelo seu voto de fazer emendas aqui, ser consideradas ilegais, emendas totalmente legais, que poderiam ser levadas à votação no plenário. Está usando desse argumento, para poder aparecer, fazer a política dele, fazer tumulto na sessão, ele toma conta da sessão plenária, vocês podem perceber isso facilmente, e ele não pode falar isso da comissão simples, é o que eu disse para ele. Ele tem o expediente regimental que é as contras-razões, caso ele não concorde com algum parecer da comissão. A primeira emenda de Felipe pediu o corte de tributos e foi considerada ilegal e não passou. A segunda pedia a redução da suplementação de 25% para 20%, ou seja, tiraria 5% do valor que o governo teria do orçamento para trabalhar questões de urgência ou gastos sem aprovação prévia da Câmara. Apesar de ser considerada legal, a emenda não passou, o que desagradou a Etier, da mesma maneira que a terceira e última emenda dele, que cortava 20% dos salários de cargos comissionados, também foi derrubada. As minhas emendas são emendas responsáveis, de quem conhece a prefeitura, tem anos de experiência e sabe que esse governo está num caminho não tão certo para a cidade do Uberlândia nesse momento. Eu tentei com elas reduzir gastos com cargos em comissão, eu tentei com elas impedir o prefeito de subir os impostos, eu procurei reduzir um pouquinho a suplementação dele de 25 para 20, porque eu acho que precisa de um maior rigor financeiro nesse momento de crise. Em relação à LDO e às emendas do vereador, a LDO desse ano, ela ainda é idêntica à LDO do ano passado, do governo dele. E as emendas que ele apresentou, aí eu faço questionamento, se ele preocupa realmente tanto, por que durante os 8 anos de governo que ele estava, ele não fez essas emendas? A quarta emenda apresentada em relação à LDO foi de autoria do vereador Vico. Ele pedia, entre outras coisas, a inclusão da área de esportes como uma das prioridades dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O prazo é no primeiro semestre a votação da LDO. Em princípio, a mesa diretora estabeleceu que o prazo era sexta-feira passada. Portanto, a hora que viram que a minha emenda era uma emenda importante, mesmo porque ela estava corrigindo um erro, que é o erro formal da confecção da LDO, foi estendido o prazo, que ainda está sendo votado no primeiro semestre. Então não tem prejuízo nenhum, não tem problema nenhum. É questão de posicionamento político, de quem é contrário ou a favor do prefeito, que quer, de uma certa maneira, fazer defesa das suas posições ideológicas. Mas o prazo está tudo correto.